Oi, Mari. Boa noite. Lívia, boa noite. Aguardando Lua. Muito prazer em encontrar você aqui, Mari. Muito mesmo. Deixa eu ver o que está acontecendo aí. Não saia. Deixa eu ver o que a Luana está falando aqui. Oi, Ale. Boa noite, Ale. Não sei por que o convite para a Luana não está indo. Foi. Oi, Oi, boa Lua. noite. Boa noite. Boa noite, Que bom, que bom, pessoal. que bom. Deu certo. Gente, sinaliza o som. Tá ok? O meu e de Lua. O som seu aqui pra mim tá ok, tá tudo ótimo. Eu também tô te ouvindo bem. Tá ok aí, Mário? O som, Ale? Oi, Vandinha. Boa noite. Sinalizam aí, por favor, se o som tá ok. Será que tá, Lua? Eu acredito que esteja assim, viu? Acredito que tá ótimo. Tá ótimo, o Mário falou que tá ótimo. Ela já entrou, Ale. Já tô aqui. Oi, Ninha. Boa noite, Ninha. Boa Ninha Rosiane. noite. Guardar só uns minutinhos. Bruninha. Boa Boa noite, Bruninha. noite. Vinícius, boa noite. Conexão e Luz, boa noite. Lua, esse assunto mobilizou bastante a minha rede. A Muito minha também, mesmo. viu? Muita gente. Muitas É um pessoas assunto se que quando a interessaram, gente fala, não é? Infelizmente, Lio está falando que está um pouquinho baixo o som. tá bom aqui pra mim, viu? Tá bem legal. Deu uma melhorada, Lio? Eu estou ouvindo meu próprio som. Infelizmente, por ser um assunto doloroso, né, Lua? Cris, boa noite. Boa noite, Cris. Uhum. Infelizmente, por ser um assunto doloroso, mobilizou muitas pessoas, muito mesmo. Também pelo tempo que a gente está passando, né? Por essa atualidade desse conteúdo, que é sempre muito atual, mas agora a gente está. Obrigada, Cris, duas pessoas lindas e queridas. Ô, saudade, Cris. Oi, Yuri. Tudo Yuri, bem? boa noite. Por ser uma coisa mais coletiva que a gente está vivendo, né, Lua? Então, talvez também a gente esteja, assim, muito sensível a essa causa, né? Por isso aí. Bom, gente, boa noite. Eu vou me apresentar, vou apresentar a Lua. Para quem não conhece, Luana é psicóloga, formada pela UESB, é psicanalista em formação. Lua, se eu falar alguma coisa que não estiver ok, você pode corrigir, viu? Certo. É Boa mestranda noite. agora em saúde coletiva pela UFBA, aliás, Psicologia da super saúde. parabéns. E Ramiro, meu Deus. Boa noite, Ramiro. Só uma Ramiro da coisinha, borda.
em psicologia da saúde. Vou iniciar o mestrado em Psicologia da psicologia da saúde. saúde, isso, na UFBA. Isso. Super parabéns por isso. E Obrigada. atuou com jovens que cumpriam medidas socioeducativas num abrigo de adolescentes em Jiquié, né, na Bahia. E Com os jovens atualmente, que. Desculpa, com fala, nos pode falar. dois. Com os jovens que cumpriam medidas socioeducativas e em um abrigo de adolescentes. Foram dois espaços Ah, são duas coisas, tá? diferentes, isso. E atualmente atende adolescentes e adultos em Vitória da Conquista, não é isso? Isso mesmo. Eu sou Marta, também sou psicóloga, também psicanalista em formação e trabalho com adultos, né, preferencialmente com adultos, jovens adultos e idosos também, não atendo crianças. Trabalho na Clínica de Psicologia Terapia, da qual sou fundadora e gestora, com outros colegas, Rosiane, Alexandre e Cadu, todos psicólogos. E hoje a gente vai trabalhar esse tema, que é um tema, como a gente começou falando, super caro para nós nesse momento, por ser algo que nos toca pessoalmente a todos, né? Todos temos uma história de luto, ou várias histórias de luto, mas nesse momento nos parece ser um assunto tão necessário quanto urgente em função da coletividade, né? Que está sendo a circunstância presentemente. Nós vamos fazer um formato de bate-papo, né? Quem quiser interagir, fazer alguma pontuação, fazer alguma pergunta, nós vamos oportunamente ler o que está sendo colocado aí na, na timeline por vocês e vamos seguir batendo papo, não é isso, Lua? Isso mesmo. Acho que o formato de bate-papo fica mais leve também, e a gente vai trocando as ideias Sim, e aí vai ficando uma coisa mais. Um diálogo mais interessante, na verdade. exato. Que a ideia é essa, né? Então vamos lá. Oi. Primeiro, Lua, eu vou te fazendo umas provocaçõezinhas e aí a gente vai conversando. Pode ser? Certo, certo. Vamos lá. Fale. Inicialmente eu tô pensando aqui, é bom eu introduzir um pouquinho com uma questão, que foi até algo que eu já havia comentado com você. Porque quando a gente fala de luto, a gente pensa primeiramente em morte. Mas nosso intuito aqui é falar dos variados lutos que a gente vive. Porém, eu acho interessante também introduzir um pouquinho falando, já que o luto que a gente sempre pensa é relacionado com a morte e pelo momento que nós estamos vivendo, é importante também eu introduzir falando um pouquinho com a visão de morte que nossa sociedade dissemina, que acaba sendo muito relacionada também com a maneira que a gente vivencia esse luto. Aí, E você, a depender se suas perguntas forem nesse sentido, você já faz, senão eu introduzo não, rapidamente. já ia começar pedindo isso a você, né? Já ia começar trazendo que Freud, né, aquele livro, aquele texto, Luto e Melancolia, de 1917, vai fazer uma distinção muito importante aí. Vai primeiro conceituar luto e vai fazer uma distinção entre luto e melancolia, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente trazer aqui, que é justamente essa ideia de um luto que não é focado apenas na morte, né, mas o luto com uma ideia da perda. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa definição inicialmente do que viria a ser luto, né? A diferença entre luto e melancolia, né? Para a gente começar a trabalhar as partes mais específicas do tema. Você quer falar um Sobre essa pouquinho? questão do luto, já trazendo com relação ao texto, que é como você falou, que é o que a nossa proposta aqui também, que o luto não é apenas a questão da morte de uma pessoa, é também a perda de um ideal, é de uma expectativa, de alguma relação, é de um emprego, de uma amizade. Então, a gente vive variados lutos ao longo da nossa vida e ele já pincela um pouquinho isso no texto, embora no texto ele não trate tão profundamente de luto. Ele pincela mais para comparar um pouco com a melancolia, mas já traz essas informações muito importantes. Que luto não é apenas luto com relação à questão da morte, é também luto com relação a outras perdas. E é esse o ponto principal que eu quero trazer aqui, já aproveitando o espaço, que é a maneira que a gente vivencia o luto tem a ver com nossa relação com perdas. De que maneira nós vivenciamos perdas ao longo da vida, isso influencia diretamente na maneira que nós vamos lidar com o luto por variadas questões. Então, tem esse ponto, mas aí tem esse ponto também que eu queria introduzir, que já que quando nós falamos de luto, nós pensamos principalmente na questão da morte, a gente vive numa sociedade na qual falar da morte envolve um tabu. A gente muitas vezes a gente não fala, a própria
a maneira que a gente lida com a morte no contexto da saúde, por exemplo, na Idade Média, por exemplo, eles vivenciavam a morte de uma outra maneira. A morte, quando ela era progressiva, ela era na casa daquela pessoa. Então, isso abria um espaço para que aquelas pessoas elas tivessem contato com essa morte e elaborassem as respostas a isso. Então, era uma coisa progressiva, era um contato mais próximo. E cada sociedade lidou com a morte de diferentes maneiras. A nossa, quando essa morte ela foi transferida para o espaço do hospital é um espaço no qual, a subjetividade daquele paciente, da equipe de saúde, ela é negada, ela é deixada de lado, e aí isso também contribuiu para que a morte na nossa sociedade se tornasse um tabu. Então, a gente não tem esse contato com ela e isso influencia diretamente nas nossas respostas a ela. A maneira que a gente lida com esse luto, com todos esses sentimentos decorrentes dele. Então, a gente vive numa Uhum. sociedade na qual essa morte é negada e isso influencia diretamente na maneira que nós lidamos na elaboração desse luto. E não só isso também, mas pensando em luto por outras questões, por outras perdas da nossa vida, nós também vivemos em um contexto no qual é, os- a- é exigido, digamos assim, que a pessoa ela esteja completa, que não falte nada, que ali tudo esteja ali. Nós não temos espaço para Funcionando sentir bem, a né? falta. Isso. Nós não temos um espaço para sentir a falta, para elaborar faltas. Então, por conta disso também, isso influencia na nossa elaboração dos outros lutos por outras razões também. Então, tem esse Uhum. ponto aí. Se tiver alguma questão também a respeito disso, pode ficar à vontade. Se alguém Uhum. tiver também. Quiser colocar alguma coisa. É, eu quero voltar um pouquinho nessa fala, Lu, que eu acho importante a gente trazer e deixar marcado aqui, que são os lutos por perdas que não são exatamente a perda da morte, né? Lutos, por exemplo, pela perda de uma idealização, uma expectativa, um sonho, né? Algo que a gente faz um investimento muito grande e é confrontado com a realidade muitas vezes, né? Então, o luto tem muita relação com o confronto com a realidade, né? E a gente é convidado pela vida, né? A viver, experienciar diversas perdas, né? Desde quando a nossa primeira perda, aliás, é nascer, né? Vamos combinar Sim. que deixar o útero, e deixar o útero para nós, para alguns de nós, né? Se não para todos, é Saber que uma tem um mundo perda, já além da gente, quando a gente é bebê, criança. né? Vai deixar uma marca aí que a gente vai ter que lidar com isso, né? Enquanto estivermos vivos. Então, a forma como você disse, né, que a gente vai experienciando essas perdas, a forma como a gente vai elaborando essas perdas ao longo da nossa vida, ela vai nos dizer muito, né, de como a gente vai lidar com essa perda, esse luto maior, né, que é a perda pela morte, que de fato é considerado uma das maiores dores, né, que o ser humano é confrontado durante a vida. Agora, eu gostaria de ressaltar também que o fato da morte ser uma grande dor, isso não desqualifica as outras dores, né? Porque a gente tem assistido, como você falou, uma exigência de uma expectativa muito alta na sociedade, e a gente tem percebido um sofrimento atrelado a isso, que é justamente essa não correspondência a essas exigências, porque a realidade, ela não consegue, aspas no não consegue, né? Ela não consegue responder a essa perfeição, esse ideal de perfeição que nos é exigido o tempo todo. Então, nós estamos assistindo e estamos envolvidos, né, num mar de sofrimentos, de lutos constantes, por conta dessa demanda muito alta que a gente tem sido, tem se convencido como sociedade a atingir, né, e a gente não consegue atingir. E daí a gente assiste um contingente de pessoas com adoecimentos e sofrimentos psíquicos muito elevados por conta desses lutos, com esse confronto com essa realidade. Porque nós somos seres da imperfeição, né, Lua? E você falando aí me lembrou uma coisa que eu vou exemplificar com um outro luto Hum, muito comum, que é com questões de relacionamento, por exemplo. É um relacionamento que você esperava que ocorresse, não ocorreu, ou então um relacionamento que chegou a se oficializar de alguma maneira e depois finalizou.
E aí, você falou expectativa, tem essa frase muito corrente que a gente escuta, não crie expectativas, não crie expectativas. E é engraçado pensar nisso, porque, primeiro, que é impossível a gente não criar expectativas acerca de algo se a gente está vivo. Se a gente se a gente está vivo, a gente vai criar expectativas sobre as coisas, mas o interessante desse discurso de não criar expectativas se relaciona muito com o que você falou. Porque me parece muito uma questão de que eu não vou criar expectativa para eu não vivenciar a perda, se ela vier. Então, é uma tentativa de você segurar ali a perda que pode vir a qualquer momento. Então, me De qualquer forma, parece, de qualquer agindo em forma, função dessa perda. não entendi, desculpa, cortou um pouquinho? De qualquer forma, nós estamos agindo em função dessa perda, Exatamente, exatamente. né? Então, quando fala É, que não vou criar expectativas, é porque você, de certa forma, está tentando evitar a dor da perda, mas não é impossível. É impossível é evitar a dor e impossível. é impossível não criar expectativas a respeito de algo. Então, E é impossível a gente não perder também, né? É bom deixar isso sim. claro. É impossível a gente não perder. As E perdas, é, elas vão acontecer. exato. E é muito importante você trazer isso, porque é isso. Com relação à perda decorrente da morte, o luto decorrente de uma morte, tem essa imensa dor que realmente é a única certeza que a gente tem da vida. E aí, em algum momento, a gente vai lidar com essa perda de pessoas próximas a gente. Só que essas outras perdas é o tempo inteiro uma tentativa de não vivenciá-las. Até por conta desse ideal que a gente tem disseminado. E aí eu trago outro ponto também, que é muito importante, que a maneira que a gente vivencia o luto tem esse componente cultural muito forte, que é a maneira que nós, na sociedade que nós crescemos, nós somos ensinados a lidar com a perda, a maneira que a sociedade que a gente está inserido lida com perdas, o discurso acerca dessas perdas. Então, tem esse componente muito forte a respeito desse contexto. Por exemplo, quando eu trago a questão da relação que nossa sociedade tem com a morte, de que é uma morte que alguns autores chamam de morte domada, que é essa morte que ela é colocada longe dos nossos olhos, de todas as maneiras, então a gente não elabora nossas maneiras de responder a isso. Então é um componente cultural aí também, a maneira que nossa sociedade traz esse discurso sobre outras perdas de relacionamento, de emprego, de expectativas, de tudo, influencia no nosso luto. Então, a gente vivencia o luto da maneira que nossa sociedade vivencia também. Tem uma inter-relação muito grande aí. Duas questões que você traz e que eu quero destacar, Lua. A primeira é a questão da prova da realidade, que é um dado, é um elemento importante para nós elaborarmos o luto, né? Essa prova de realidade, que ao longo do tempo a gente vai constatando que a gente não tem como reverter essa realidade, e isso passa a ser um elemento que nos favorece a elaboração desse luto, né? Que quando você faz alusão a essa morte domada, é exatamente isso que nos é retirado, é um elemento importante que nos é retirado, né? Essa prova de realidade. E uma outra questão que você colocou, agora eu já esqueci. Uma hora você lembra. Quando você Olha, menos esperar, você vai lembrar. e é isso. Então, essa prova da realidade é um dado importante para a gente poder lidar com isso, né? Eu talvez eu não consiga colocar todas as etapas, mas Freud vai falar sobre isso, né? Que a gente, no momento de um luto, a gente faz um super investimento daquele objeto que foi perdido, né? A gente super investe naquilo, fica o tempo todo interessado somente naquilo que tem relação com o objeto perdido, então a gente, é como se fosse uma ruminação, né? Como se fosse uma concentração de energia, entre aspas, a palavra energia, só naquele conteúdo, né? Naquele objeto, e aos poucos, né? No nosso inconsciente mesmo, as provas de realidade elas vão acontecendo, né? E a gente vai fazendo essa retirada dessa libido, dessa concentração, desse objeto que a gente perdeu, e aos poucos a gente vai voltando, né, vai concluindo o luto. Mas quando você tira, né, essa prova de realidade, fica um tanto mais complicado da gente conseguir fazer essa elaboração. Tem um Uma ponto com fala relação. importante. Sim, pode falar? Tá, uma fala importante de Freud sobre luto, que eu gosto muito, é: o mundo se torna pobre e vazio com o luto, né?
a gente compreender que essa é uma fase importante, porque é uma fase de uma perda dolorosa. E a gente tem assistido na sociedade, inclusive, a negação de viver o luto. A gente não pode mais ficar triste, a gente não pode mais sentir a perda, a gente não tem o espaço de ficar imerso nessa perda pelo tempo necessário para a gente, né, fazer essa elaboração, porque a gente precisa atender a um outro ideal. Então, a gente também está vendo a patologização do luto. E era onde eu queria chegar com a definição de melancolia, né? Porque basta que a pessoa esteja um pouco afetada pelo luto, né? Um pouco demonstrando esse luto da forma dela, que as pessoas já ficam, né? Ah, tá em depressão, tá não sei o quê, tá no luto patológico, enfim, a gente não tem nem o espaço mais de viver esse luto. Tem alguns pontos com relação ao que você falou, que eu fui lembrando de algumas questões importantes, que tem a questão da prova de realidade quando você traz, e tem um ponto muito importante aí que me fez lembrar, que é o ponto de que o luto é um trabalho. É literalmente, Freud usa isso, esse nome o tempo Essa inteiro, palavra, trabalho do trabalho. luto. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, vários autores teorizaram sobre as fases do luto, a mais famosa acaba sendo Kubler-Ross, que ela traz negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E aí outros autores também elaboraram outras fases, mas eu sempre acabo vendo todas essas fases muito Sim, sim, parecidas são entre bem os autores. similares. E aí, pensando na questão da prova de realidade, nas fases do luto que tantos autores colocam, e nesse ponto de que o luto é um trabalho, é exatamente isso. É esse trabalho no qual esses sentimentos, às vezes sentimentos contrastantes, vão surgindo ali. E são sentimentos, às vezes, que muitas vezes a pessoa relata que é como se tivesse tirado um pedaço meu. São vários sentimentos muito contrastantes. É um momento, assim, muito cheio de coisas ocorrendo ali, emocionalmente falando. E aí é esse trabalho de luto que propicia essa prova da realidade. E quando esse trabalho de luto não tem um espaço para que ele ocorra, como é que ela vai ocorrer? Como é que a pessoa vai elaborar esse luto? Então, esse é um ponto muito importante, que aí vem no outro ponto que você trouxe também, que foi um pouco do que eu tinha falado antes também, que é a questão de que a maneira que nós vivenciamos o luto tem um componente cultural muito forte. Então, se o espaço para esse luto é negado, se o espaço para que esse trabalho de luto possa ocorrer é negado, então esse trabalho, essa prova de realidade não vai ocorrer. Essas fases que são importantes para que a pessoa ela encontre outras maneiras de lidar com aquele objeto de afeto e possa elaborar esse luto. Então, tudo isso está bem interligado. Aí, então, eu fui lembrando desses pontos que eu acho muito importantes de trazer enquanto você falava. E essa Uhum. patologização do luto também tem esse componente cultural. Que não eu vejo essa patologização não só nessa questão que você trouxe, mas também no ponto de que não tem esse espaço realmente. Não se tem, por exemplo, você está passando por um luto, por alguma perda, alguma coisa que era significativa para você, e muitas vezes as pessoas elas não têm esse espaço para que você fale. Aquilo ali é tratado como besteira, é tratado como frescura. Então, Uhum. inclusive na morte também, muitas vezes a pessoa vão lá e Inclusive na dão morte também. dão medicamentos, a pessoa não tem espaço para vivenciar aquele luto. Então, Uhum. tem várias maneiras de se patologizar esse luto que tem esse componente cultural. Sim. Então, não se tem esse Tem um luto espaço para isso. especialmente, Lu, Não entendi? um luto especialmente me ocorre, em que muitas vezes é negado essa elaboração e essa vivência do luto, é quando a mulher tem um aborto espontâneo, por exemplo, no Eu início de uma estava pensando gravidez, exatamente nisso. né? A gente assiste e, infelizmente, né, uma grande maioria dos casais, né, eles passam por um problema difícil que é para o homem, porque o início da gravidez ainda é algo muitas vezes muito significativo para a mulher, né? Muito mais significativo para a mulher, e o casal ele se desestabiliza muito porque o homem muitas vezes não compreende aquele volume de luto que a mulher está sentindo, né? E passa ali por aquelas fases que são próprias, aquelas manifestações, aquelas expressões que são próprias do luto, muitas vezes, né? O choro, muito choro, né?
ou a vontade de ficar sozinha, a falta de investimento em outros objetos, né? Enfim, a mulher sofre, né, um luto muito forte quando ela aborta, seja espontaneamente, muitas vezes, ou não, né? Mas, assim, a gente ouve de muitos casais e de muitos homens, né, a falta de compreensão. Não é falta de compreensão no sentido que eu estou colocando ético, não. É uma falta de compreensão mesmo, de não conseguir atinar com aquele sofrimento, porque para ele ainda não é algo do, do, do íntimo, assim. Eu não sei, não sei se eu estou conseguindo me fazer expressar. É, com relação a essa questão da perda neonatal, que eu até comentei que eu estava pensando no mesmo, essa questão de como o homem, a mulher, eles lidam, eu acredito que vai variar muito de sujeito a sujeito, mas o que eu estou Sim, pensando sim. muito a respeito disso é que muitas vezes essas perdas neonatais, até quando a gestação já está avançada, aquele casal, ele tem toda uma... Aquela criança já é falada ali por aquele casal, Uhum. já tem desejos ali, expectativas a respeito daquela criança por parte do casal. E quando ocorre essa perda neonatal, eu vejo uma falta de compreensão muito grande da sociedade. Por quê? Pelo fato da criança, às vezes, muitas Não vezes a tem. criança vem a falecer dentro da barriga ainda, não dá tempo da criança ficar viva. E aí as pessoas desconsideram muito frequentemente esse luto do casal. Sim. Então, porque aquele casal já tinha um investimento de afeto naquela criança, e aí o contexto, eles não consideram que aquela criança é, é como se muitas vezes as pessoas do contexto não considerassem que aquela criança foi um ser humano. Eu vejo muitas vezes esse discurso Existiu, pro existiu, lado né? de, A criança não que aquela existiu. criança existiu. E aí aquele Mera casal tá lá, existência, né? a família, os pais da criança estão lá vivenciando aquele luto, porém esse luto é o tempo inteiro deslegitimado pelo contexto. E isso acaba dificultando muito essa elaboração. Tanto que, Exato. atualmente, felizmente, a gente vê muitos grupos de apoio a perdas neonatais que acabam ajudando esses casais, essas mães, esses pais que perdem seus filhos a elaborar. Porque é uma mudança que a gente tem visto. Mari está É, colocando aqui. sim, é o Isso mesmo, discurso é que eu como se para o vejo, mundo seu filho nunca tivesse existido. exato, é Deixa eu ler essa, aqui, deixa eu ler aqui, deixa eu ler o sim, que ela está falando. Ah, não, é outra pessoa. Peraí, deixa eu ver aqui. O companheiro, João Vitor, o companheiro não compreende o real sentimento íntimo da mulher. Acho que consegui compreender isso. É mais sobre literalmente a conexão da mãe com a criança. Exatamente. assim, Na com minha experiência relação, clínica, só um é ponto, muito com isso. essa Desculpa. relação à conexão da mãe, conexão do pai, eu particularmente não entro nesse ponto porque eu acho que vai variar muito de pessoa para Sim, pessoa. sim, sim. Então não tem como a gente falar assim que todos os pais serão assim, que todas as mães Não, serão assim. não, é. Porém, eu acabo pensando muito nessa questão do contexto externo. Desse contexto Sim. que, como um comentário anterior até falou, é como se para o mundo aquela criança nunca tivesse existido. E isso dificulta muito Uhum. a elaboração dessa mãe, desse pai a respeito do falecimento dessa criança. Sim, sim. No coletivo de mulher, a gente, assim, da minha experiência clínica, né, também, a gente ouve muito esse ressentimento da mãe quando a perda é ainda muito, uma gravidez muito recente, muito no início, né? Então, assim, muitas mães fazem esse relato de que o companheiro não consegue compreender aquele luto que ela está vivendo, porque para o companheiro alguns, né, companheiros, claro que a gente não pode generalizar, mas assim, para muitos homens, o fato da barriga, por exemplo, não estar grande ainda, não tem, né, não teve essa percepção ainda desse filho como algo mais real, como foi para a mulher. Então, na minha experiência clínica, muitas relatam esse sentimento de que há ali também uma crise conjugal por conta desse luto que ela está vivenciando de uma forma mais intensa do que o companheiro. Mas é claro que isso é de casal para casal, a gente não pode generalizar. Uma coisa importante que eu quero também pontuar, Lua, trazer para ver se você tem algo para falar também, é que a gente não vivencia o luto somente quando a gente perde, no sentido assim, de que a perda nos é imposta pelo outro, mas quando a gente também se impõe alguma perda, né? É, não só quando a gente, por exemplo, não só, vamos falar de um relacionamento para ficar mais claro. Não é só quando o outro diz não quero mais você, mas quando você também tem que dizer não quero mais o emprego,
não quero mais essa relação, né? Quando eu tenho que partir, né? Eu também sofro um luto. E muitas vezes isso também não é entendido. Como é que você pode contribuir com isso? Você tem alguma coisa? Esse ponto é bem interessante porque se é nossa relação com a perda mesmo. Essa relação que a gente estabelece. E uma questão muito interessante é que cada luto que a gente vivencia tem a bagagem dos lutos anteriores, das perdas anteriores. É Sim. por isso que às vezes, por exemplo, uma pessoa passa por determinada perda e naquele momento há uma desestruturação ali que ela chega, por exemplo, a procurar uma escuta profissional, alguma coisa assim. E às vezes aí as pessoas ao redor às vezes falam, mas foi tal coisa, minimizam, acham que é algo pequeno, mas tem aquela bagagem das perdas anteriores também. Então, quando a gente pensa nesse caso, nesse exemplo que você trouxe, por exemplo, das perdas que a gente se impõe, aquelas coisas que a gente abre mão por diversas razões, por exemplo, mudanças de cidade, podem ser lutos também. Então, várias perdas que a gente mesmo se impõe por nossas razões particulares, tem isso também, tem nossa relação com a perda, de maneira geral, e nossa bagagem a respeito dos nossos lutos anteriores, das nossas perdas anteriores, da nossa estrutura também. Por isso que, por exemplo, todos esses autores, eles têm teorizações a respeito das fases do luto, porém, cada pessoa vivencia isso da sua maneira particular. Porque tem toda essa questão individual daquela pessoa, dessa bagagem dela e da própria estrutura dela, da maneira que ela lida com todos esses pontos, com essa castração ali que se impõe, com Uhum, esse vazio que se impõe no momento de uma perda. Então, por isso também, cada luta é particular e por isso também que as perdas que a gente se coloca, as coisas que nós mesmos abrimos mão também, são lutos, também podem ser lutos. Então, uhum. eu penso dessa maneira essa questão. Sim, uma coisa que é importante, eu quero destacar também nessa sua fala aí, é essa questão do luto ser algo muito singular e está muito atrelado, né, com todos os lutos, todas as perdas que a gente foi elaborando. Por essa razão também, né, é, em algumas fases da vida, o luto ele pode se configurar de um sofrimento maior do que outras fases, né? Então a gente tem, por exemplo, um luto na infância, um luto na velhice, né? Um luto na fase adulta, um luto na adolescência. Cada fase ela tem ali recursos, né? A pessoa vai estar mais mais instrumentada, eu vou usar esse termo aqui, para lidar com o luto de uma forma Instrumentos mais diferentes em cada fase, né? exato, mais ou menos, né, mais ou menos eficazes, vamos chamar assim. Né? Então, um luto de um bebê, porque é preciso dizer que os bebês também sentem, né, fazem os seus lutos, elaboram os seus lutos. O luto de um bebê é diferente de um luto de um adolescente, de uma criança maior, de um idoso, né? O idoso tem ali uma bagagem de perdas, né, um tanto quanto volumosas, né, porque entende-se que ao longo da vida a gente foi perdendo, né, algumas coisas. Se você chega na velhice, você tem ali uma bagagem um tanto maior de lutos, de perdas que foi experienciado. Mas isso não significa dizer, né, que o idoso ele tem maiores recursos só porque é idoso. É isso que eu quero dizer. Porque fica muito atrelado se o luto exigisse uma maturidade para ser vivido, né? E a gente está falando de afetividade, não de cognição. Né? Exato. E assim, tem alguns pontos bem interessantes aí que você trouxe, e foi muito interessante você trazer isso, porque é isso, pode vir esse discurso de porque a pessoa já tem uma bagagem de vida maior, ela vai lidar melhor com aquele luto. Engraçado, às vezes, que o discurso do lidar melhor é o não sofrer. Muitas vezes as pessoas, elas atrelam saber lidar com uma perda com não sofrer. Como Sendo que se não não é sofrer isso. fosse lidar, né? Exato, é importante fazer essa diferenciação. Mas é muito importante você trazer esse ponto que muitas vezes tem essa visão de que a pessoa vai lidar melhor com o luto tendo uma idade maior por conta de uma certa bagagem, mas não é realmente porque cada perda vai ser única ali. E aí, trazendo também um pouco dessas fases da vida, tem alguns pontos interessantes a serem ditos a respeito do luto em cada uma.
Porque, por exemplo, o idoso, além dele já ter tido toda uma bagagem, ele está num momento também no qual ele vivencia muitos lutos. Uhum. O ciclo social dele começa a envelhecer, o envelhecimento do corpo também, às vezes a pessoa não se reconhecer já. Às vezes a gente percebe esses discursos A que a perda pessoa da tem imagem, né? a imagem da pessoa não se reconhecer no espelho, esse luto dessa imagem, o luto dessas pessoas próximas que começam a envelhecer e a falecer, o emprego, que tem um componente social muito forte também. Tanto que Sim. alguns psicólogos até fazem preparação para aposentadoria, porque é um momento de muito sofrimento para muita gente, é um momento que é um luto ali para muita gente também. E esse componente social vem também tem até um termo utilizado atualmente que é bem interessante, que é etarismo, são esses discursos a respeito do envelhecimento. Então, muitas vezes, Uhum. a sociedade atrela o fato do idoso não estar mais trabalhando ao menor prestígio social também. E isso é Sim, uma elaboração de um luto para o idoso. Então, o idoso sim. ele está vivenciando perdas em várias áreas. Então, está A vivenciando diminuição vários do vigor lutos. físico, né? E isso, esse luto pelo corpo que tinha antes, que ocorre também. Sim. Então, acaba sendo uma clínica também muito da elaboração desses lutos. Então, isso é um ponto bem importante de falar sobre o luto na terceira idade. Com Uhum. relação à adolescência, a adolescência também é uma fase de muitos lutos em relação à Muitos própria imagem. lutos. A imagem daquele adolescente, aquela imagem infantil que se perdeu, é um processo de luto ali na adolescência. É um A despedida da infância, né? sim. E a infância também, eu abri uma caixinha de perguntas sobre questões de luto, e aí surgiu uma pergunta a respeito do luto na infância. E assim, outro ponto também que nós, adultos, idosos, adolescentes, crianças, nós lidamos com o luto também de acordo com nossa fantasia. Essa fantasia que a gente Uhum. constitui no nosso desenvolvimento. A criança também. Agora tem um outro ponto também, que a criança ela é muito lúdica. Então, essas fantasias que a criança vai elaborando, se a criança sofreu alguma perda e ela vai elaborando aquelas fantasias, isso pode dar muitos sinais também a respeito da elaboração daquele luto dela, de como isso está ocorrendo. E aí tem um Uhum. outro ponto também, que é um ponto que, a depender da idade da criança, ela não compreende quando, nos casos de luto por morte, a depender da idade da criança, muitas vezes ela não compreende que aquela pessoa que faleceu ela não vai voltar mais. Então, quando é uma criança muito pequena, é necessário todo um cuidado por parte dos cuidadores, mas não se deve ocultar aquela perda da criança, mas é preciso explicar da maneira que a criança entenda, para que a criança ela possa ir criando uma relação com a morte, com as perdas, uma relação que não traga outras consequências futuras negativas. Então, é preciso tomar Até esse porque a cuidado lua. também. Até porque a criança muito pequena, ela tende a fantasiar a culpa, né? O evento como culpa dela, né? E Por- assim, a Aquela, criança, sim, aquela coisa do mundo, o mundo sou eu quem manipulo, né? e por mais que não se diga, a criança percebe. Então, quando a criança está numa fase que ela ainda não compreende a morte, é importante que se explique com palavras de uma maneira que ela entenda e não que se esconda. Porque esconder Sim. esse processo acaba sendo muito prejudicial a longo prazo. Então, por exemplo, a gente vê isso muito quando a criança, às vezes até coisinhas, a perda de um animalzinho, às vezes, aquilo abala a criança. Então, são todos momentos para ir ensinando a criança a respeito do que é a morte, com as palavras que ela entenda, de maneira que ela entenda, para que a longo prazo ela possa ir estabelecendo uma relação com perdas na qual ela tem espaço para elaborar esse luto, esses lutos Uhum, que vão vir ao longo da vida. Então, isso é bem uhum, importante de ser dito também sobre essas fases. uhum. Lua, um texto que eu li de Judith, não sei falar o nome dela, Viortz, parece. Ela traz uma questão que eu acho importante da gente colocar, que é que a gente começa a vida, né, com perdas e que essas ausências para a criança, né, ela traz um desespero, justamente porque a criança não tem instrumento para poder compreender essa prova de realidade, né? Então, a criança ela entra em desespero e muitas vezes ela vai
expressar esse desespero de formas que o adulto considera inconveniente. Por exemplo, o protesto, a raiva. Às vezes a criança faz uma regressão, né, para uma fase anterior, se já havia conquistado algumas habilidades, ela regride, né? E às A vezes o adulto não está birra. entendendo. A birra, às vezes o adulto não está entendendo que aquilo ali, né, é uma expressão de um luto, né? É, e também não está entendendo que a agressividade, ela, ela não é agressividade em si, mas uma manifestação, muitas vezes, né, dessa falta de compreensão do que está acontecendo, essa prova de realidade que está sendo muito dolorosa para ela. Eu gostei muito dessa fala de Judith, eu não sei falar o nome dela, Bjork, se parece. Não sei E se que você ela conhece. está elaborando ali com os recursos que ela tem naquele momento, com Exato. esses recursos simbólicos que ela tem ali para expressar. E aí, Uhum. isso eu até trago para outros pontos também, voltando também para o adulto, que é essa expressão do luto, essa expressão desse pesar que a pessoa está sentindo por aquela perda. E aí a criança usa os recursos dela, como você deu ótimos exemplos aí, que a gente acaba vendo muito. E nós adultos vamos ter nossos recursos também para Os nossos expressar. recursos. E aí recursos esses que, como a gente falou antes, muitas vezes são negados. E aí vem Sim. também outro ponto, outra pergunta que me trouxeram, que é quando eu estou próximo a alguém que está de luto, o que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Uhum. E o principal que eu imagino é que eu penso é isso. É estar perto e abrir esse espaço, proporcionar esse espaço para que a pessoa possa expressar essa dor, possa expressar esse luto, que muitas vezes vem com comportamentos que a gente às vezes estranha à primeira vista. Tem um momento da Uhum. raiva, tem um momento da negação. Então, muitas vezes, esses comportamentos de quando a gente está vivenciando um luto, outra pessoa está vivenciando um luto, são comportamentos que as pessoas ao redor podem estranhar. Mas ali é tudo um processo de elaboração. E quando a gente está próximo a alguém de luto, é importante que a gente proporcione esse espaço para que a pessoa ela possa expressar essa dor, que ela possa elaborar esse luto. É muito mais realmente abrir espaço. Porque muitas vezes a gente não Uhum. tem. A gente às vezes fica sem saber o que falar. E realmente às vezes nem precisa proporcionar esse espaço para que a pessoa ela possa expressar o que ela está sentindo. Eu acredito que essa é a maior contribuição que a gente pode dar quando tem algum amigo, algum parente que está vivenciando um luto. E Uhum. aí é esse processo mesmo, esse trabalho que tem que ocorrer, não tem jeito. Ele tem que Uhum. ocorrer para que a pessoa ela possa elaborar e ela possa encontrar uma nova relação com aquele objeto de amor. Aquele objeto de amor que foi perdido e ela precisa Uhum. reorganizar a relação dela, transformar a relação dela com aquele Sim. objeto para que possa também investir, para que possa dar prosseguimento à vida, investir em outras coisas na vida também. Uhum. É importante isso que você falou da fala, né, Luan? A fala, ela é um instrumento de elaboração que parece simples, né? Eu costumo comparar hoje em dia as coisas simples e óbvias com o lavar as mãos do Covid, que é uma medida, não só do Covid, né? Mas assim, é uma medida sanitária super eficaz, super simples, e por ser simples, muitas vezes, e óbvia, são descartadas. Fica parecendo que para a gente conseguir resolver alguma questão, que precisa ser algo muito grande, miraculoso, muito complexo, né? E a fala é algo muito simples, mas de uma potência, de uma eficácia que a gente não tem, muitas vezes a gente não tem o tamanho, né? Assim, a dimensão dessa possibilidade terapêutica da fala, né? E muitas pessoas, elas optam pelo silenciamento, né? Pela introversão, né? Por se embotar, vou dizer assim, não é nem que a, a pessoa não queira falar, mas ela se embota, né? Ela decide, entre aspas, ela decide não vivenciar esse luto de uma forma que vá redundar numa elaboração, né? Ela vai adoecer esse luto, é onde eu quero chegar. Eu queria que você falasse um pouquinho desse luto, quando ele é patológico, né? Quando ele está mais próximo ali para um luto que não está sendo elaborado, quando ele não vai ser, né, assim, quando ele não vai ser, não elaborado a palavra que eu quero dizer, concluído. Porque há uma fase de conclusão do luto, a gente precisa dizer isso, né?
há uma fase de De conclusão do luto. elaboração ali, né? Você não fica vivenciando aquela dor da mesma forma, na mesma intensidade, o tempo inteiro. Obviamente que você não vai esquecer do objeto, não se trata de esquecer, né? Mas se trata de concluir aquela fase dolorosa e prosseguir a vida, né? E é preciso prosseguir a vida. Mas tem pessoas que ficam ali, né? Estagnada, né? Estacionada, a vida fica ali parada naquele luto. Nesse ponto desse luto ali que se mantém, tem vários pontos aí, mas primeiro, assim, a gente vê, você trouxe mais cedo a questão da patologização, muitas vezes a pessoa não encontra um espaço, a gente vive um espaço social, um contexto que não permite a elaboração dos nossos lutos, então isso já é algo muito importante. E aí, junta com todo esse contexto de perdas, todo esse contexto, toda essa história que nós trazemos, nossa bagagem, e aí muitas vezes a pessoa realmente ela fica fixada naquele luto. E aí, por exemplo, a gente pode ver, para lidar com aquele desamparo, frequentemente a pessoa às vezes pode vir para alguma substância, utilização de alguma substância, ou então fazer algo compulsivamente, seja, por exemplo, questões de alimentação, de compras ou de trabalho, compulsões em geral, digamos assim, nas quais a pessoa ela utiliza para lidar com aquele desamparo da perda. E esse pode ser um exemplo bem frequente dessa questão da maneira que algumas pessoas lidam com o luto, que pode prolongar indefinidamente, por exemplo. E aí, nesses Uhum, casos, é importante realmente que esteja um espaço terapêutico ali. Que aquela pessoa esteja um espaço de análise ou de psicoterapia para que ela possa falar não só sobre o luto, mas sobre a relação dela com perdas em geral. Porque uhum, é muito isso que a gente vai também fazer na clínica. É não só essa perda que a pessoa teve, mas também o que manteve aquela questão girando ali. Foi também a uhum, relação com perdas que a pessoa estabelece ao longo da vida. Essa relação dela com esse vazio que fica, com esse desamparo que surge em todos nós quando nós perdemos algo. Então, eu acho muito importante isso de que esse espaço terapêutico ele seja ofertado para que essa pessoa possa falar desse luto. Quando ele se prolonga, quando ela acaba utilizando outras coisas, outros recursos para tampar esse vazio ali, uhum, em vez de elaborar. uhum. Essa duas questões que eu quero colocar, que há perdas que a gente não se lembra, né? Especialmente as mais remotas da nossa existência, né? Mas isso não significa que nós as tenhamos esquecido. É bom dizer isso, né? A gente Sim. não se lembra, mas a gente não as esqueceu. E, de alguma forma, elas estão o tempo todo comparecendo e se atualizando nessas perdas recentes. Então, é bom a gente saber que quando a gente não está conseguindo avançar, né, assim, né, nessa conclusão de algum luto, certamente a gente tem uma questão aí mais remota que está precisando ser elaborada, né? Algo mais remoto aí para ser elaborado. Que é o que vai ser E, investigado realmente, investigar. dessa nossa Uhum, relação com com certeza. perdas. Exato. E aí, Lua, eu tenho dois comportamentos aqui, né, que a gente é comum da gente observar na forma de se lidar com o pós-perda. A pessoa perdeu, né? A prova de realidade foi inconteste, a pessoa perdeu. E aí, a partir daí, dois comportamentos muitas vezes podem ser estabelecidos. Um que é a indiferença, muito parecido com aquilo que você falou do não vou ter expectativas para não sofrer a dor da perda, ou seja, não vou amar mais ninguém, porque se eu não amar ninguém, eu não vou perder uma pessoa amada. Então, eu desenvolvo aí um relacionamento de indiferença com outras pessoas, né? Ou comigo De mesmo também. indiferença, né? Entre Exato, muitas de aspas. indiferença, muitas aspas, né? A pessoa está tentando fazer isso, né? E um outro é essa necessidade compulsiva que você falou também, muitas vezes, de tomar conta do outro, né? Assim, aquela coisa de tomar conta para que não aconteça nada com aquele outro, para que eu não perca, né? Então, você super protege, super cuida, né? E aquilo, de alguma forma, ou então você quer proteger demais um outro que está sofrendo também, como se aquilo aliviasse o sofrimento, enfim, a gente vai fazendo aí
comportamentos, mecanismos aí para evitar lidar, né, com aquilo que a gente perdeu, que foi extremamente doloroso, né, e com essa possibilidade de uma nova perda. É onde eu quero chegar. Esse comportamento entre uma perda que já foi, uma realidade que se estabelece e uma possibilidade de uma nova perda. Então, com essa questão, sua pergunta exatamente seria qual, assim, a respeito desse ponto? Então, eu queria que você considerasse um pouquinho, né, esses comportamentos, tanto da indiferença, quanto dessa superproteção, né, quanto dessa negação do próprio sofrimento, preterir o próprio sofrimento e visualizar apenas o sofrimento do outro, enfim. Se Então, você com não esse tiver nada para ponto, considerar, não, com esse ponto eu acredito que é muito parecido com o que a gente já falou, realmente, que sim, aquele exemplo que eu dei do não vou criar expectativas, que exato. uma relação que a gente pode estabelecer com a perda, como você deu esse exemplo, vou super proteger aquela pessoa que está ali na minha vida para que eu não a perca. Então, são todas relações que estabelecemos com essa perda que deve ser escutado um a um, para compreender o que é que aquela perda significa para cada pessoa. Porque, por mais que se Uhum, tenha a perda, se vem aquele desamparo quando nós perdemos algo, o que é que perder algo significa para aquela pessoa? Quando eu perco algo, o que é que aquilo significa para mim? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante de ser feita quando a gente vê comportamentos como esses, por exemplo. Porque, muito importante. por exemplo, se eu perco algo, será que isso significa que eu sou assim ou que eu sou assado, que isso confirme determinada coisa que eu acredito sobre mim ou que disseram sobre mim na minha história? Então, é preciso saber o que essa perda significa. O que é que, o que é que vai significar para mim perder tal coisa, perder determinada Uhum, pessoa. Então, é uma pergunta que eu acho interessante de ser feita para investigar em cada caso, porque, por exemplo, duas pessoas com esse mesmo comportamento de superproteção pode ser por razões diferentes. pode ser Então é por razões preciso, diferentes. e provavelmente vai ser. Então é preciso Sim. investigar o significado de perder para cada um. E aí, por conta disso, o que é que mantém esse comportamento? Então, esse é um ponto que eu acho Uhum. bem interessante a ser dito sobre esses exemplos que você deu, por exemplo. Hum. Eu vou aproveitar isso, o que a perda é para a pessoa, né? Para puxar aí um outro viezinho, né? Que são a questão das culpas, né? Porque muitas vezes, quando nós perdemos, né? Aquilo que você falou, o que isso confirma ou refuta a meu respeito quando a gente está vivenciando uma perda? Muitas vezes é esse discurso da culpa, né? A superculpabilização diante de um evento, né? Então, como se nós pudéssemos o tempo todo controlar os eventos e pudéssemos evitar, né, esses sofrimentos ou essas perdas de alguma forma. É, eu gosto muito de uma comparação da culpa com o sal, o sal de cozinha, né? Parece que a pessoa culposa é aquela que pega 1 quilo de sal e bota sei lá, num meio copo de água, por exemplo. Assim. Porque alguma culpa a gente experiencia a vida, né, na vida. E parece-me, não posso dizer isso com 100% de segurança, não, mas parece-me que todos os seres humanos vivenciam a culpa em algum nível. Mas você atrelar esse quilo de sal, né, essa culpa inteira, aos eventos de perda, me parece que são peculiares a algumas pessoas, né? Então, e notadamente, quando a gente perde algo, muitas vezes a gente faz esse discurso da autoculpabilização, né? Que hoje está muito na moda falar sobre autorresponsabilização, como não como um novo conceito, mas não com a nova definição, mas com um substituto dessa culpa, para dourar a pílula. Então, tudo agora é responsabilidade do próprio indivíduo, enfim. É, mas o que eu quero dizer é que nesse discurso da culpa, a gente tem um discurso subjacente, né, desse controle, que a gente teria um controle de absolutamente tudo, de todos os eventos, né, e tem também um discurso que eu penso que é um discurso bem capitalista, sabe, daquele do querer é poder, tudo que você quer você pode, sabe, então eu não consigo aquele emprego, a culpa é minha. Eu não consigo um relacionamento,
a culpa é minha. Eu não consigo, sei lá, superar um sofrimento em tempo X, a culpa é minha. Então, me parece muito esse discurso capitalista também, né? Essa influência cultural que você estava falando, aludindo no início da nossa fala. Então, me parece que a culpa, ele tem esse componente, ele tem esse componente, não, me parece que a culpa é um componente forte no luto, em muitos lutos. E Sim, eu quero trazer aqui um pensamento também da Judith Post, né? Ela diz: é destino do homem sofrer, em maior ou menor grau, a maldição da ambivalência. A culpa é para chegar na ambivalência que eu quero te falar. Então, ao mesmo tempo que a gente se sente ali culpado, responsável, aquele quilo de sal, né? Ao mesmo tempo também a gente se sente vítima. Então a gente fica nesses dois lugares, né? Eu sou culpado, mas eu também sou vítima dessas perdas, né? Pronto, a eu bola é acho sua. interessante quando se fala sobre essa ambivalência. Primeiro que a ambivalência é a tônica da maioria dos nossos sentimentos. Amor, eu Sim, separo, por exemplo, amor e ódio. Mas tem outro sim, ponto também, que é a relação que a gente estabelece. Vou tratar aqui essas coisas que a gente perdeu, vou chamar desses objetos de amor. A sim. relação que nós estabelecemos com eles, a importância que eles tinham, a função que eles tinham em nossas vidas. Qual era a função que aquele emprego tinha na sua vida? Qual a função que aquele relacionamento tinha? E a gente está indo aí para outras perdas que não tem a ver com a questão da morte. E aí, quando a gente analisa a função que aquele objeto de amor tinha na vida do sujeito, a gente consegue chegar também nessa ambivalência. Essa ambivalência que tem a ver também com a culpa. Às vezes a culpa de por que, que eu deixei, por que, que eu perdi? Se eu tivesse feito tal e tal coisa, eu não teria perdido. Ou às vezes a raiva. Uhum, A raiva por ter sido, a raiva, por exemplo, daquele patrão que te demitiu, daquele namorado ou namorada que terminou com você, daquele filho que foi embora de casa. Então, essa ambivalência, essa culpa, essa raiva, esse amor, esse ódio, a raiva de ter que investido, né? muitas vezes também. Então, eu acredito muito que isso tem também a ver com a função que aquele objeto de amor tinha na sua vida. Mas também eu concordo plenamente com você quando você traz esse discurso capitalista também, do querer é poder. De que a gente é induzido a acreditar que tudo que a gente quiser, se a gente se esforçar o suficiente, e que suficiente é esse, que a gente vai conseguir. Então, eu coloco esses dois pontos aí, essa questão da função que aquele objeto de amor tinha na nossa vida, e esse discurso também de que a gente pode tudo, em teoria, e que Uhum, tudo depende do em nosso teoria. esforço e que a gente sabe que não é assim. Uhum, uhum. Lu, eu quero tocar num ponto que é um pouco mais sensível, assim. Eu quero destacar, né, desses lutos de morte, o luto pelo filho que morre. Eu quero trazer esse ponto que eu penso que é ultra sensível. Claro que a gente sabe que todas as mortes, elas são, elas vão conversar, né, com as nossas histórias, nossas subjetividades, né, e isso não se mede. Mas, assim, culturalmente, inclusive, a gente tem essa ideia de que a perda de um filho é uma dor, assim, é, colossal, né? Vamos dizer assim. E eu li uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente percebe isso nas falas, né? Que é que o que traz o luto de um filho? O luto por um passado que foi compartilhado, ainda que esse filho não tenha nascido, mas tem toda aquela fala, né? Toda aquela existência falada, né? O luto por um passado compartilhado e um luto por um futuro que não foi vivido. Né? Então, eu queria trazer isso aqui, provocar um pouquinho a sua fala nesse sentido, né? Dessas mães e pais, né? Que são confrontados, né? Com esse luto por um filho, esse luto duplo, né? De um E, passado e de um futuro. e esse ponto é um ponto realmente extremamente delicado e extremamente importante também. E tem a ver, como você falou, com os desejos que aqueles pais tinham a respeito daquele filho, as expectativas, aquele filho que nós não nascemos simplesmente quando a gente, na data do nosso nascimento. A gente nasce muito antes no discurso dos nossos pais, no discurso das pessoas ao nosso redor. Então, a gente já é falado muito antes de nascer. A gente já existe para aquelas pessoas muito antes da gente nascer.
Então, por conta disso, tem todo tem toda uma bagagem de desejos, de expectativas que aqueles pais têm a respeito daquela vida daquela criança ou do adulto, quando falece já adulto. E por conta disso, isso também acaba influenciando muito nessa relação dos pais com a morte de um filho. É um ponto extremamente importante aí, que é como você falou. É um luto também por um futuro que não veio. E aí é uma dor muito grande. Por conta de toda a relação que é estabelecida ali, que é uma relação muito forte. Independentemente de ser uma relação que era pacífica ou não, amorosa ou não, mas é uma relação, independentemente de qualquer coisa, que era muito forte. Então, por conta Uhum. disso, é toda uma bagagem na maternidade e na paternidade que tornam esse luto pela perda de um filho algo tão doloroso. Uma sensação, às vezes, quase que a pessoa teve uma parte de si mesma arrancada. Que é uma frase que é facilmente escutada nesse caso, de eu senti como se um pedaço do meu corpo, como se eu tivesse perdido uma parte do meu corpo. Então, é uma sensação física, praticamente, que tem a ver também com todo esse desejo que é investido ali, que é muito grande, a respeito Uhum. daquele filho que é falado muito antes de nascer. E aí é um trabalho que demanda um tempo, demanda um espaço para a elaboração desse luto, se necessário, uma escuta profissional para que essa pessoa ela consiga falar daquilo, consiga falar da perda e de tudo que envolve aquele filho que se perdeu. Sim. Então, É importante dizer que o luto de um filho não é igual ao luto de outro filho, né, Lu? sim, É sim. importante dizer isso. São lutos, assim, completamente diferentes. A dor, o pai, a mãe, eles podem estar com aquela dor que eles falam que não, eu estou sofrendo, sofri igualmente. Sim, às vezes o sofrimento sofrem Mas igualmente, mas tem cada filho tem elementos ali. significados ali, É, elementos na relação. Um filho poderia exato. ter um jeito mais extrovertido, outro mais quietinho, e isso influencia na A relação. função de cada filho, A né, mãe? função de cada filho, a época da vida daquele pai, daquela mãe que aquele Sim, filho nasceu, o filho que sim. nasceu na adolescência daquela mãe, um filho que nasceu quando ela já era mais velha. Então, tudo o contexto que envolveu cada criança ali vai ser singular Uhum, e isso vai tornar esse luto por cada filho singular também. uhum. Ótimo, ótimo a gente dizer isso. É importante, eu gostaria de frisar, Lua, que a gente precisa dar vazão a essa dor, né? E dar vazão a essa dor, respeitar esse tempo, né, de luto. Respeitar o tempo do luto. E sobre o tempo, né? Freud vai dizer que esse trabalho de luto ele leva tempo, né? Leva um tempo, não é algo imediato. Então, e a gente está nessa cultura do imediatismo muito forte, né? Mari Sobre esse. falando. O que é mais doloroso, espera só um pouquinho. Não, não O que apareceu é aqui mais não, mas. doloroso é não ter espaço na sociedade para falar sobre minhas filhas. Exatamente, é o que eu estou falando agora, Mari. O que Luana falou também. É preciso ter esse espaço e esse tempo, né, para poder vivenciar essa perda, para dar vazão a essa dor, né? E nesse É caso, por preciso que exemplo, ter essa perda validada, ter esse espaço isso, para falar das filhas que perdeu. Que na questão exatamente, da perda neonatal, por exemplo, é uma coisa que socialmente é muito negada. A muito mãe e ao negado. pai que perderam aquele filho. Então, ter esse Exato. espaço é de extrema importância. E eu te cortei, desculpa. Não, era isso que eu ia falar, né? Do tempo, do espaço, né? Que a pessoa possa dar essa vazão, porque muitas vezes, como a gente está numa sociedade muito imediatista, isso tem sido negado fortemente, né? É, o luto do outro incomoda quem não está em luto. E era isso que eu queria falar um pouquinho, né? Será por que que esse luto do outro está incomodando o luto de quem não estaria em luto? Né? Assim, é uma pergunta que quem não está em luto deve se fazer quando não compreende ou não legitima o luto daquele que está perto de você, vivenciando um luto, né? Por que que Mari não encontra um espaço para falar sobre as filhas dela, né? Por que que esse espaço não é dado? Por que que isso é negado? Né? Porque a gente tem um terror pela morte, né? É um tabu a morte. A gente, como cultura, vivencia esse terror pela morte. Como se não falar da morte nos afastássemos dela.
Como Como se eu se não não falei, falar ela da não existe. morte, como se eu não falo dela, então ela não existe e eu também não morro, né? É uma tentativa, muitas vezes, de lidar com essa nossa aniquilação. Ela vai acontecer, né? Com esse nosso destino. É o nosso último destino. Então, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, né? Como se o fato de falar pudesse, aspas, atrair ou materializar de uma forma muito urgente esse destino, né? E um É, ponto que eu acho bem importante de ser dito a respeito, por exemplo, de quando nós presenciamos alguém que está vivenciando algum luto, tanto o luto por questão de morte quanto por outras razões, mas principalmente na questão da morte, na questão desse tabu e outras perdas também, a gente ter contato com a perda do outro escancara nossas próprias perdas também. Tá lá ali exato. aquilo aberto sendo mostrado pra gente ali com tudo. Nossas Então, muito, feridas. então, a depender de como a gente lida com isso também, às vezes muita gente vai sentir um incômodo com esse tabu a respeito Exato. das perdas, com essa tristeza que é mostrada, que escancara a nossa relação com nossas próprias tristezas, com nossas próprias perdas também. E muita gente acaba não Exato. dando conta disso e acaba sentindo muitos incômodos ao ver alguma pessoa que está vivenciando algum luto. Então, Vamos é dar um como se passo aqui. é literalmente aquela Fala. perda que está escancarada. A perda do outro escancara as minhas próprias. A perda do outro é. Me coloca a minha no espelho, né? Coloca ali na É, cara ali, ó. Eliana falando. Para mim, o pior momento é quando alguém me diz que é preciso aceitar de uma forma forçada, como se eu não estivesse lutando por essa aceitação. Mari, só um instantinho que eu estou tentando ler. Mari, parece que é melhor não falar, como se a gente fosse esquecer o que aconteceu. Que é essa negação desse espaço ali. Essa Exato. expressão do luto do outro, que muitas vezes a pessoa que está vivenciando ali tá tendo uma. Tá vendo ali aquela perda do outro e tá tendo suas próprias perdas escancaradas para si. E é junto com esse tabu, com esse silenciamento. E aí, muitas vezes é exatamente isso. O contexto, as pessoas ao redor, muitas vezes acham que se não falar, a pessoa vai esquecer. Sendo que é preciso um Exatamente. espaço. Inclusive, tem um outro ponto muito importante a respeito disso, que a gente precisa de espaço para ritualizar nossas perdas. Ritualizar de Muito bom diversas isso. maneiras. Por exemplo, pensando na questão da morte, nós temos diversos rituais. Tem o velório, que é um ritual para que haja um espaço para a elaboração daquela morte, que é inclusive algo que tem sido negado nesses tempos de Covid. Negado, Negado assim, negado é a pior presentemente. palavra possível, mas assim, é o contexto que não permite. Mas assim, nesse contexto de Covid, nós não temos o espaço para ritualizar a morte. Então, que é um ponto que contribui para a nossa elaboração, para a gente encontrar, conseguir compreender o que está acontecendo ali e externalizar aquela dor. Então, essa ritualização das perdas é extremamente importante. E aí tem alguns exemplos que a gente vê, por exemplo, tem pessoas que às vezes fazem tatuagem daquela pessoa que perdeu, ou uma tatuagem que represente Uhum. aquele momento. Tem gente que escreve, tem gente que compõe. Então, todos podem ser pensadas em Tem maneiras de gente que faz ritualizar. live sobre o luto, Tem gente que estuda, tem gente que tem estuda gente o que estuda luto. luto. E são É, várias maneiras a gente ritualizar nossa relação com nossas perdas. E aí essa ritualização é algo extremamente importante também. Haver um sim. espaço para que essa perda ela possa ser sentida. E o ritual é exatamente isso. Às Lu, eu vezes é quero quase trazer uma uma. tentativa, desculpa só completando, às vezes quase uma Não, tentativa pode de falar. nomear. Porque às vezes a dor da Sim, perda, ela é tão intensa que a ritualização é uma maneira de nomear, de dar nome, de simbolizar simbolizar. ali. E essa simbolização é fundamental. Exato. Vamos sair um pouquinho dessa lógica da morte, né? Mas eu quero trazer um luto aqui, que é um luto também muito sério, e que as pessoas, de uma forma geral, banalizam, negam, né? Assim, estou falando de uma forma geral mesmo, bem generalizada. Claro que a gente tem aí, cada caso é um caso, mas a gente vê assim, quase que uma cultura, né? Assim, muito impregnada na nossa cultura, a banalização do divórcio, né?
Conexão e Luz falando, live muito esclarecedora, meninas. Grata, Conexão e Luz. A banalização do divórcio, né? E a falta de espaço para quem está se divorciando fazer esse luto por esse relacionamento que foi terminado, né? Que foi rompido, que foi finalizado. Não é nem rompido, é finalizado. Né? Porque rompido dá uma ideia de que poderia continuar algo que talvez precisasse, naquela realidade ali, ser finalizado. Enfim, em algumas leituras que eu fiz, o divórcio se compara à dor da morte em algumas situações, né? Porque tem um objeto ali um símbolo do objeto, que o objeto foi perdido, mas o símbolo está vivo. No caso, né? A pessoa continua ali existindo e você não tem acesso a ela, aquela pessoa, da forma como era antes. Então, a gente tem esse divórcio e, muitas vezes, as duas pessoas, né, que estão envolvidas ali no divórcio, e os filhos também, que muitas vezes estão envolvidos no divórcio, eles precisam vivenciar, né, esse luto e não se dão conta disso, ainda que um dos cônjuges já esteja se envolvendo, né, em outro relacionamento, ainda que isso esteja acontecendo, há um luto ali, né, muito próprio dessa experiência do divórcio e que a gente culturalmente a gente também abafa, né? Como se o sofrer pelo outro fosse algo menor, como se sofrer pelo casamento. Então a gente vê muito nas redes sociais do tipo assim, é, não te merecia, fulano não te merecia, como se isso estancasse a dor, né, da finalização de um relacionamento. O que cura um amor é outro amor, esse tipo de conversa, né? Uma fala muito importante que ah, se você não me quer, tem quem quer, né? Algo assim, como uma desqualificação daquela relação que a pessoa estava vivendo. Sobre esse ponto, primeiro eu só queria fazer um adendo, essa questão banalização, eu não sei se foi qual o contexto, a intenção aí, eu só não concordo com o termo banalização, porque nessa questão eu acredito que se realmente aquelas pessoas estão de comum acordo e não querem mais continuar, ou às vezes não de comum acordo, mas alguém não quer mais continuar, que bom que existe essa opção. Eu Porém, tem quis um falar ponto muito no aí, sentido. Deixa eu só explicar a banalização. sim. É mais naquele sentido das relações líquidas de Baum. Uhum. Agora sim, um ponto que eu penso a respeito dessa questão essa perda, essa questão do fim do relacionamento, a gente vê também em outros em fins de relacionamentos que namoros também, a gente vê muitas questões semelhantes. Agora tem um ponto que eu queria trazer aí, que é, nesse caso do divórcio especificamente, existe essa judicialização ali. Existe aquela questão judicial envolvida que, como estava ali no papel, acaba sendo necessário apelar para a justiça para resolver algumas coisas. Então Sim, é interessante pensar também se é uma pessoa ela está vivenciando um luto pelo fim de um relacionamento que foi oficializado, tem que se pensar também de que forma essa questão da judicialização, da justiça ali, pode estar realmente sendo um terceiro ali, pode estar influenciando, porque muitos divórcios são complicados e aí acabam ficando na justiça por algum tempo. E às vezes a própria elaboração do luto da pessoa pelo fim daquele relacionamento tá o tempo inteiro naquele contexto ali também. Então são muitos pontos que tem que ser vistos caso a caso. Então eu uhum, vejo o fim de um divórcio, por exemplo, muitos elementos de fim de relacionamentos que não foram oficializados, porém eu acho interessante pensar nessa questão dessa que a justiça às vezes está envolvida também. E aí, no sim, caso a caso, a gente pode ver quais os efeitos que isso pode ter. Porque a gente vive num sim. momento também de judicialização da vida de maneira geral. Então, pode ser um ponto interessante a ser observado se você for escutar uma pessoa que está em sofrimento por conta disso, por exemplo. Sim. Até Aí é um porque, Lua, o luto. Fala. Então é um ponto que eu acho interessante da gente pensar Essa nesse coisa sentido. da judicialização me lembrou que o luto do divórcio também é um luto complexo, porque você rompe uma relação de conjugalidade, né? Você vai ter uma perda de convivência ali,
com a família do seu cônjuge, que também são relações muito próximas, possivelmente a rotina com os filhos, né, as perdas materiais que envolvem os patrimônios. Então, é um luto também volumoso, né, não é um luto só, não é uma coisa Permeado só. de muitos elementos ali. Exato, né? Então, é bom lembrar isso. Lu, a gente Sim. já está com mais de 1 hora de live. Você quer falar Nossa, mais alguma coisa? realmente. Então, da minha É um parte, assunto que dá pano pra manga, né? é. E aí, quando a gente vai destrinchar, vai falar de cada tipo de luta, a gente pincelou aqui um pouquinho falando sobre várias questões que se observa, mas eu trago muito isso, de que é preciso abrir espaço para que esse luto ele seja elaborado, que ele seja ritualizado, que ele seja falado, que haja espaço para que essa dor seja expressada mesmo. E que ela não seja Uhum, jogada para debaixo do tapete. Que porque diz de nossa relação com a falta e diz da função que aquele objeto de amor tinha pra gente. Então é preciso que se abra espaço para a elaboração desse luto e para que essa dor seja expressada. Porque a gente uhum. vive num contexto onde a gente nunca pode estar mal, nunca pode estar triste, tem sempre que estar feliz, gratidão, a vida tá perfeita. E não é assim. Gratiluz É. E não é assim. Não é assim que as não é coisas assim. acontecem. E é preciso que se tenha espaço para que a gente lide com o que tem de mais vulnerável na gente, que é esse nosso desamparo. Uhum, Então, o que eu gostaria uhum. de concluir é falando isso. Tá. Eu quero ler um trechinho da Judite. Talvez a única escolha seja a do que fazer com nossos mortos. Morrer quando eles morrem, continuar vivendo como incapacitados, ou forjar com a dor e a lembrança novas adaptações. Através do nosso lamento, reconhecemos a dor, sentimos a dor, passamos por ela. Com nosso lamento, libertamos os mortos e os guardamos dentro de nós. Com nosso lamento, chegamos a aceitar as dificuldades que a perda pode criar. E então começamos a chegar ao fim do luto. Eu gostei muito disso porque é uma proposta de realidade, né? De, de encarar a vida com os limites, né? Com as imperfeições, com, com as faltas. É essa a proposta, né? Assim, a gente se saber mortais, né, Lu? Se saber mortais. Acho que é importante a gente dizer isso. E E, encarar sim. essa mortalidade. Tem uma frase que eu gostei muito, não lembro agora de onde foi que eu vi, eu tenho até repetido ela bastante, que não sei se é de Lacan, Lua, nem sei, viu? Não estou me lembrando direito agora, que existe vida antes da morte. E talvez morrer fique mais fácil se a gente consegue viver, né? E essa a gente entender realmente que perdas vão ocorrer, que a dor vai vir e que é preciso que ela seja sentida, porque nós somos seres que nós não somos completos, nós nunca vamos ser, e que bom, né? Porque E que bom. se isso existisse, se completude existisse, a gente não se movimentaria na vida. Então, Exato. saber que perdas vão vir e que elas têm que ser sentidas. E que elas são Uhum, naturais e que são legítimas. Sentir dor é legítimo também, e a gente precisa ter espaço e abrir espaço para os outros sentirem também. uhum. E falar sobre. Exatamente. E falar muito. Não falar, né? Mas falar. Não é o falar assim, o falar. Lua, muito obrigada, viu? Nossa, eu fiquei assim, extremamente feliz de ter você aqui no canal da Clínica. Nossa relação, eu acho uma relação muito linda, né? Eu tenho crescido muito com você, extremamente, e isso para mim é um privilégio, e vivamos Conexão Luiz falando. É um privilégio, o tanto que eu cresço contigo, sabe? Te agradeço muito mesmo. E agradeço a todas as pessoas também que estiveram aqui, que compareceram, que contribuíram. Desejo a todos, né? E Mari está falando, muito obrigado, meninas. Tema extremamente importante para a sociedade como um todo. Grata, Mari, muito grata a Muito você por ter obrigada. participado, por ter trazido sua dor também. E dizer isso, que nós não estamos sós, né? Nós não estamos sós. Nós podemos
partilhar essa dor, né? Partilhar essa dor. Muito bom participar dessa live e ouvir um pouco mais sobre o luto. Obrigada, Eliana. Tema importante, live esclarecedora, parabéns, obrigada, Inha. Linda semana para vocês também. Mas é isso, que nós não estamos sós. Deus abençoe vocês. Nós podemos partilhar as nossas dores e de uma forma que a gente consiga viver, né? Viver. Obrigada, Lua, por Sim. tudo. E eu queria agradecer você também a oportunidade, que esse é um tema que eu já estudo desde o TCC, vou continuar estudando agora no mestrado também. E é um tema muito importante e eu queria te agradecer o convite para a gente poder falar. E aí é um tema que dá para Sim, se desdobrar em muitas outras coisas, sim, mas acho que deu para a gente já dar uma discutida legal aqui. E sim. aí também aprendo muito com você. Acho que para quem não sabe é porque a gente sempre se reúne para discutir temáticas sobre o trabalho, discutir textos e tudo. E aí a gente hoje trouxe isso pro Instagram. E Foi aí ótimo. agradecer o convite e agradecer também a todo mundo que ficou até aqui para escutar um pouquinho mais sobre o tema. Isso. E convidar também, na próxima semana, a gente vai fazer uma live com Mirna, que também é psicóloga, sobre como lidar com o luto quando a pessoa comete o suicídio, né? O luto dessas pessoas que, a família dos entes, que ficam quando o ente resolve é, essa saída pelo suicídio. Um Então, tema o convite extremamente fica para ele, necessário. né? Exatamente. Desdobramento dessa live de hoje também, né? Um beijo, boa Beijo, noite, fique em casa, bom lockdown para todos nós. um Beijinho, Lu. beijo e muito obrigada. Tchau, Beijo. gente. Obrigada Tchau, a tchau. todos. Tchau.